psicologia, você vai cobrar? Não. Vai pra Risos. Vamos lá então. Fígado. Quero saber se da aula passada ficou alguma coisa sobre os câncer. Gases, alguma pergunta, alguma dúvida? Algum devaneio? Alguma coisa ou não? A última aula da prova é a semana que vem, né? Revisão. Achei que você ia terminar hoje. Hã? Achei que você ia terminar hoje. Uma Não, revisãozinha. vou terminar porque o conteúdo de física é. Professor, mas assim, Vamos tentar entender o nosso lado. A prova do senhor vai ser junto com outra prova, entendeu? Que é cabeça e pescoço. Não, é cabeça e pescoço. É cabeça e pescoço também não é nada fácil, tem muita coisa. Professora Gabriela Gadelha, ela é ó. Aí foi sobre a dimensão do conteúdo é muito grande. Tem várias provas, várias disciplinas. A minha disciplina deve, sei lá, responder quantos candidatos da nota no final. É para mas a disciplina do senhor é que tem mais coisa. tem mais coisa que é um top. Eu faço o resumo de todas as matérias. A do senhor é que tem mais coisa. Tem mais coisa? É mais importante. Mas isso que eu estou falando para vocês. Eu não vou perguntar rotatório, eu não vou perguntar nada. Agora tem coisas que você precisa saber. As coisas mais prevalentes não tem como. Doença do refluxo você vai ver todo dia. Doença ortopédica também. É um prazer benigno. Professor. Não, você entendeu? Essa é uma pergunta que eu já respondi. Ele não vai cobrar, ele vai ser Professora, bom, Deus vai eu acho que teve outras situações no ano passado, por exemplo, que foi professores novos. Então eu acho que a gente está apreensivo porque eu acho que o senhor está iniciando com a gente, né? Então, se teve professores para a gente conhecer como é que ele faz a dinâmica de perguntas, por exemplo, de avaliação, ele fez, por exemplo, perguntas norteadoras. Faz uma pré-prova. Entendeu? Assim, umas perguntas para a gente entender como é que o senhor meio que cobra para a gente entender o universo que vai vir pela frente. Você está querendo fazer um pré-prova? Mas pode ser Questões mais ou menos baseado no que Professor, traz 50. Ajudar mais. Não porque a gente vai estudar o resto do conteúdo, mas é porque assim, tem coisas talvez que o senhor foca mais que a gente, tipo, tipo, etiologia, às vezes não vai focar muito, mas é uma coisa que o senhor gosta. Então, tipo, só pra. eu gosto você já percebeu que eu gosto. Pra mim das coisas tem que ter fundamento. Claro. Vou perguntar assim, tal coisa, e vai dar anunciado a resposta. Obviamente assim, as alternativas, vão ter várias alternativas. Você vai ter que raciocinar, é pensar. E você é baseado em você. Sabe o que a turma também está apreensiva? Porque no outro módulo a gente teve uma matéria que eram 32 conteúdos, digamos. Aí a gente teve que estudar tudo isso. Chegou na prova, a professora cobrou um negocinho que talvez muita gente nem deu ênfase, entendeu? Então a gente acabou prejudicando. Estudou muita coisa que na hora da prova não tinha. Focou em coisas que ela não cobrou. Majoritária, a prova tem quantas questões? Tem quantas discursivas? 3. Então, as partes do objetivo vai ter coisa que vou colocar uma questão ou outra, mas não vai ser a maior parte da prova. Você tem que valorizar quem é aquele cara que estudou tudo. Você imagina só, se eu faço uma prova fácil, o cara que se matou de estudar, às vezes uma questão, sei lá, de desmotividade do jogo, por exemplo. O cara estudou aquilo tudo e chega lá. O pessoal ninguém se matar de estudar. Se a gente tem que fazer uma prova para todo mundo, entendeu? Quem está dominando o conteúdo e quem não está. Todo mundo para conseguir bem. O cara que estudou muito, ele vai muito bem. O cara que estudou ali na média, ele vai na média. Ou talvez não.
Porque pelo fato de você A volta não é Você só não faz criança. foco nesse vai detalhe. a prova Oi? não avalia o conhecimento. A gente eu sei disso. Tem aluno que não sabe E tem aluno muito bem, que às vezes nem estuda e vai muito bem. A gente já tem aluno que se Isso é mata. coisa individual, não tem jeito. A gente Ó, já por exemplo, tem. na minha faculdade, o pior período era o quinto Não sabe período. nada. O apelido era Quinto dos Infernos. E eu só tinha 3 disciplinas. Eu tinha anatomia patológica, semiologia, que eram as mais pesadas. O resto enchia linguiça, era medicina social, não sei o quê, né? Só aquelas que você gosta bastante. Cara, era um inferno. Eu tinha prova todos os dias. Já anatomia patológica, o professor fazia pré-prova e a pré-prova ali como nota para a prova também. E chegava na aula, prova, todo dia. Tinha 4 professores diferentes, prova todo dia. Ou seja, eu tinha que estudar todo dia com a merda. Aí a semiologia não era tão cobrada, aí ficava mais defasada. Chegava no final, eu embolava tudo, era virar noite, estudando igual louco. É assim, a vida de academia de medicina é essa. E o direcionamento? Direcionamento? Se eu for xiita, direcionamento você tem que saber tudo. Você escolheu ser médico, então você tem que saber tudo. Professor, mas eu gostaria de como clínica. Exatamente. Tem que saber. Aí é o que Eu você gostaria de como clínica. é o que você tem que professor. as médicas precisam saber mais. É o clínico. Não precisa Não, você precisa saber que a gastrectomia total tem que fazer tal coisa. Mas é o que eu vou fazer, entendeu? Mas são argumentos que não são válidos, do ponto de vista de conhecimento. Questões, professor, vai servir para a gente perceber como é que vai ser. Não, tranquilo. Semana que vem a gente coloca umas questões aí pra vocês. Eu mando também. Vai dar certo, vai dar As certo. questões. Qualquer coisa mandar para os nossos prefeitos. Eu adoro cara. Tranquilo? Ou eu não mandei, não tem jeito. Mas é assim, cara, a faculdade é desse jeito. Se for diferente, tá errado. Se for fácil, tá errado. Se for muito fácil, não tem graça. Então hoje a gente vai introduzir um pouco de fígado, né? Essa aula hoje vai ser mais tranquila, vai ser mais rápida. Tá? Eu não consegui colocar todo o modelo de fígado, porque fígado é um mundo, né? Mas basicamente, gente, eu vou bater isso sempre em vocês. Quem entende o fundamento das coisas, entende as coisas. Não adianta a gente ficar falando, você não sabe a anatomia do fígado, a histologia do fígado, a função do fígado, pelo menos o básico. Se você sabe isso, você entende todas as consequências de todas as doenças. É básico isso, né? Então a gente tem que começar primeiro por anatomia. Essa segmentação é quando você vai cobrar essa prova tudo. Não, óbvio que eu não vou colocar. Qual é o segmento? Não faz sentido isso. Agora você tem que saber que existe. E lá na tomografia, tem lá o laudo. O paciente tem uma lesão sólido cístico no segmento 7/8. Entendeu? Assim assado, ele vai descrever as lesões, você tem que saber. Então o fígado, basicamente, ele é dividido em 8 segmentos. O segmento 1, ou logo caudado, ele fica posterior, geralmente a gente não vê, está vendo aqui? Ele fica pertinho da cava, a cava retrohepática, que é isso aqui. Isso aqui tem uma noção de ser. Essa segmentação hepática que ninguém entende, quando você vai estudar, entende ela. Porque a segmentação nada mais é do que a divisão dos ramos vasculares do fígado. Suprahepático, as veias suprahepáticas, existe uma suprahepática direita, média e esquerda. Essas suprahepáticas é o que divide o fígado superior. Né? Então os segmentos 2, 8 e 7 são divididos, e o 4 são divididos aqui pela veia hepática média, o 8 e o 4, a direita divide o 8 do 7 e a esquerda o 2 do 4. Então essa divisão é assim, quando o radiologista vê na tomografia, ele usa justamente essas referências anatômicas. Aqui ele divide, né? Então ele sabe o que é suprahepática, você consegue ver isso na tomografia, quando você está lá de olho e entende a anatomia. Dividindo as segmentações hepáticas em relação às divisões anatômicas das veias. E inferiormente o que divide é a veia porta. Né? Então ele avalia onde é que a porta está entrando e os ramos portais direito né? E o esquerdo, que subdivide os segmentos. Né? E aí ele leva essa segmentação de superior para inferior.
Isso aqui quem descreveu foi Boulot, um francês, que ele levou em consideração, se vocês abrirem o mapa que a gente vê na internet aí, abre lá o mapa da França. Os bairros da França, ele é numerado, né? E a numeração vem daí, né? Essa divisão numérica, Boulot dividiu assim. E Boulot colocou uma linha, né, no fígado, bem nesse meio, né? E divide o lóbulo do fígado em direito e esquerdo, né? Geralmente aqui, no ligamento redondo, né? O ligamento umbilical, na verdade, né? Do fígado. Então ele divide aqui, aí tem a divisão de fígado. Entendido aqui a anatomia do fígado, basicamente, então, e o que a gente entende? A artéria hepática, né? Que é ramo de George. Aí, ó, o que acontece? Via hepática comum, aí vem hepática própria, divide hepática direita e hepática esquerda. A gente tem que lembrar que a irrigação do fígado e a drenagem, aliás, a irrigação do fígado, ela é feita pela artéria e pela veia porta, né? O sangue que está chegando no fígado. Então, 70% da nutrição do fígado vascular e de oxigênio, ela vem da veia. E é uma particularidade desse órgão. Por quê? A artéria ela não é preponderante na irrigação, no fornecimento de oxigênio do fígado. Então, se ocorrer uma lesão da hepática direita, que é uma possibilidade nas cirurgias de vesícula principalmente, o fígado ele consegue se manter. Ele obviamente vai fazer algum certo grau de hepatite, né, disfunção hepática, mas ele vai conseguir se manter porque 70% é mantido pelo seu corpo. Então essa é outra particularidade. E a gente tem também outra particularidade aqui, que é o sistema biliar, que aí vem a tríade portal, né? A tríade portal então é a veia, a artéria e o duto biliar, certo? A anatomia básica das divisões do fígado vascular é isso. E aí quando a gente vai para a histologia, a gente tem que entender como é que se divide a função do fígado, né? Então ele tem os lóbulos que formam, as tríades portais formam os lóbulos que você tem lá a parte vascular das veias e a parte canalicular dos canalículos biliares. E essa metabolização, ela segue um fluxo, né, dos hepatócitos, dos sinusóides, vai fazendo as funções, produzindo a bile, e também os metabólicos vão sendo retirados das veias e fazendo essa metabolização dos hepatócitos e desembocando na veia central, que aí vai para a veia cava e a circulação continua. Aqui mostrando essas zonas, né, do lóbulo, as zonas, isso aqui é importante quando vocês estiverem estudando principalmente cirrose. A anatomia patológica mostra e tem as classificações da cirrose com relação a essas zonas aqui. Qual o grau de cirrose do paciente na lâmina. Né? Só lembrando aqui, por exemplo, a minha prova de anatomia patológica, não vou esquecer, a prova de patologia renal. A prova era simplesmente assim, ó, paciente, 35 anos, sei lá, com hematura. Eu jogava a lâmina lá. Qual o diagnóstico? Era isso. Ou seja, você tinha que interpretar e fazer um diagnóstico histopatológico da prova, sem idades, nada. Né? Então as provas eram assim. E cobrava por mês. Você tem que saber todas as glomerulopatias da vida. E aí o fígado também não é diferente. Então isso aqui é importante. Essas zonas são em relação funcional e cada uma tem a sua importância histológica. Aqui mostrando só a histologia, né? Mostrando a disposição da tríade portal e dos lóbulos clássicos hepáticos. E aí, quem lembra de todas as funções do fígado? Quais são as funções do fígado? São diversas. Metabolização, praticamente todas as coisas que a gente quer. Às vezes, produção de proteínas. Mais o que? Armazenação de glicogênio. Produção da vida. Proteínas. Produção da vida. Produção da vida. Mais o que?
Vai começar a fazer transformação em três. Armazenamento de ferro, metabolização de ferro. Então, assim, são funções diversas. O que é que a gente tem que entender? Que toda vez que a gente tem alguma lesão hepática, essas funções elas vão ter algumas. O fígado vai ter alguma disfunção. E o reflexo disso é na metabolização. A gente entendendo isso, a gente vai parar de pedir para o cirurgião ver todo paciente que está ictérico como uma obstrução biliar. Isso acontece rotineiramente. E aí, eu não sei por que cargas d'água, eles acham que toda hiperbilirubinemia direta, que a gente tem a bilirrubina direta e indireta, e a conjugação ela é hepática, correto? Vocês devem lembrar disso aí, lá da fisiologia. E aí se conjuga, se está conjugado, beleza, vai ser excretado e tudo mais. E esse paciente, vida normal. Se tem obstrução, a bilirrubina vai ser bilirrubina direta, a hiperbilirubinemia será as custas indiretas, certo? Bilirrubina direta. E a indireta, geralmente a gente deixa associado mais às disfunções do fígado ou disfunções hematológicas, que geram isso também. Mas aí, não necessariamente toda a hiperbilirubinemia direta vai ser por causa de obstrução. Às vezes entupiu lá o colégio broncal, bile e a tendência do organismo é reabsorver isso porque não consegue excretar, certo? Só que quando você tem uma disfunção no hepatócito, você pode ter sim hepatopatia que cursam com hiperbilirubinemia direta. Isso é uma verdade, por exemplo, nas hepatopatias crônicas. Porque você tem uma fibrose que muitas vezes impede a excreção. A fibrose está atrapalhando a excreção da bilirrubina. Então você pode ter sim uma hiperbilirubinemia às custas de bilirrubina direta. Então quando você entende esses mecanismos, né, e aqui mostrando na bile também a importância do fígado na produção da bile, com toda a sua complexidade, também na metabolização lipídica, né, também é muito importante, o glicogênio, então tudo é fígado, basicamente. Ninguém consegue, e nos pacientes que têm uma disfunção muito importante do fígado, ele começa a cursar com diversas disfunções orgânicas, porque o fígado ele é primordial. E aí você aqui a parte do metabolismo da glicose, que é outra coisa extremamente importante nos pacientes hepatopatas. O paciente que tem uma hepatopatia ou uma disfunção hepática progressiva, ele começa a fazer hipoglicemia refratária. Qual a explicação disso? Ele perde a capacidade de armazenar glicogênio. Então ele não tem mais nada. Precisa de um aporte contínuo de glicose. E geralmente o que mata esses pacientes cirróticos graves é isso. O paciente fica lá internado, hipoglicemia refratária, a gente deixa em bomba de glicose, e mesmo assim o paciente fica lá no aparelhinho, independente da infusão, com a glicemia. Então, depois que a gente entendeu isso, obviamente essa introdução não serve só para as doenças cirúrgicas do fígado, né? Mas aí a gente vai falar sobre as lesões que, porventura, tem uma intervenção cirúrgica. Então, cistos hepáticos, as lesões císticas, são lesões que a gente precisa entender porque geram muito medo nos pacientes. Às vezes passa um coração, até um cisto no fígado, meu Deus do céu, vou morrer com câncer. Isso é o que mais chega, né? E muitas vezes, isso é muito mais comum no rim, por exemplo. Rim policístico, aquele que às vezes tem um cistozinho no rim, ele já acha que pode ser alguma coisa. Então ele pode ser definido por qualquer cavidade ou saco fechado preenchido por líquido, que é revestido com epitélio. Incidental, geralmente é incidental, o paciente não tem sintoma desse cisto. Vai lá, faz ultrassom, quer fazer ultrassom do papal. Não sabe nem para que está fazendo, mas está fazendo. Aí foi lá e descobriu um cisto, então um problema para a vida dele. E agora ele quer descobrir o que é esse cisto. Ocorre em 5 a 20% da população, mas você vê que é uma incidência muito alta. Né? O cisto simples, que é o cisto mais benevolente, digamos assim, do fígado, 1% das 7 autópsias, geralmente no lobo direito, obviamente, porque o lobo direito é maior, então ele vai ser mais acometido. Mulheres com mais de 50 anos de idade, geralmente é o tempo do diagnóstico, e as pessoas vão ficando mais velhas, elas começam a fazer mais exames, uma tendência natural.
é também a incidência seco nessas pessoas. Contém um líquido seroso que não se comunica com a árvore biliar. E isso aqui é uma coisa importante. Se você tem um cisto no fígado e você quer avaliar, porque existe o cisto simples e o cisto biliar. E essa comunicação é que determina isso. Quem vai falar se existe ou não para você é o radiologista. Muitas vezes ele não, os laudos de radiologia não conseguem determinar. Aí às vezes, ao invés de você tem que ir aumentando a complexidade do exame. Aí a tomografia não vê se pega uma ressonância. Geralmente são esféricos ou ovoides, podem chegar no tamanho até de 20 centímetros, aí, grandes cistos hepáticos. E aqui sim pode causar sintomas. Muitas vezes são consideradas malformações congênitas. Né? Às vezes na formação e desenvolvimento embrionário, forma-se um cistinho lá e ele se desenvolve com o passar dos anos. Histologicamente, uma única camada de células cuboides ou coronárias, sem atipia, sem atipia na parede desse, ou seja, existe uma lâminazinha que reverte esse cisto, geralmente com células cuboides ou coronárias, mas é uma única camada, ou seja, uma fina camadinha que reveste esses cistos. Consequência, geralmente vai ter desconforto ou náuseas, porque o cisto ele vai crescendo, né, ele pode causar o maior efeito, é o efeito de massa, comprimindo ali alguma coisa. Cistos em pacientes sintomáticos são maiores do que em assintomáticos, obviamente, como eu já expliquei. Podem produzir uma atrofia do tecido hepático adjacente com hipertrofia compensatória no outro lobo. Isso é uma outra característica do fígado, é um dos órgãos que tem um poder de regeneração muito grande. Se você faz uma cirurgia hoje no fígado, daqui 15 dias a um mês, ele já vai ter feito uma hipertrofia compensatória para, ou fazendo hepatectomia direita, tirou o lobo direito ou esquerdo, ele vai fazer isso. Existem cirurgias que a gente faz você vai lá, pega na veia porta, liga o ramo direito, né? Chama cirurgia de Alves. E a gente racha o fígado no meio, faz todo o controle hemostático e fecha. A gente faz só isso. Para quê? Para criar um mecanismo para o fígado que vai ficar, fazer uma hipertrofia para ele tolerar uma cirurgia de ressecção. Muitas vezes, as grandes lesões hepáticas, a gente naquele momento, se a gente tirar, o paciente vai cursar com insuficiência hepática. Então a gente faz isso no intuito de transformar aquela doença que era irressecável em uma doença ressecável no fígado remanescente viável. Diagnóstico é ultrassom, é diferenciado do cisto simples de outras lesões císticas. Então o cisto simples é, como o nome diz, é simples. Vai falar, ultrassom vai mostrar um cisto, uma anecoico sem paredes expressadas, sem septo, sem nada, um cisto simples. Segmento, você precisa ficar pedindo exames. Se o paciente descobriu hoje, sim, você vai pedir um outro exame para fazer controle. Se cisto estiver aumentando, você tem que avaliar a intervenção. Imagina um espaço anecoico monocular cheio de líquidos, paredes imperceptíveis no realce acústico posterior, como o cisto. Clínica combinada com os achados ultrassonográficos. Você vai lançar na tomografia, você tem uma lesão, pode ter uma atenuação bem marcante, que não melhora após a injeção de contraste, porque é um cisto que não tem penetração de nada, é um vazio ali com uma secreção espessa, às vezes achocolatada. A ressonância, tem um sinal hiperdenso mostrando as imagens ponderadas entre dores, e aqui a gente tem, então são imagens da ressonância aqui embaixo, né? Paredezinha, um cisto aqui na tomografia e na outra sonografia. E aqui mostrando a cirurgia. Que na cirurgia o que a gente faz? Nada mais é do que a gente faz um destelhamento. A gente entra lá, tira só a camada superficial do cisto, esvazia ele na frente do fígado. Então você tem que tirar essa parede que está revestindo, senão ele vai formar novamente. Aqui ó, mostrando, tá vendo? Ó, as paredes dele, uma coisa bem delimitada, mas nesse cenário é o tamanho desse cisto. Um cisto muito grande. Então ele vai causar sintomas. O paciente vai ficar desconfortável, vai sentir, vai palpar com um negócio aqui. Complicações, hemorragia, às vezes o cisto ele vai crescendo, pode romper. E o paciente faz uma peritonite. Né? Peritonite com conteúdo do cisto. Infecção bacteriana também pode, porque o conteúdo líquido está teoricamente estéril. Mas se acontecer alguma coisa, às vezes um trauma abdominal, alguma fonte de contaminação,
também pode gerar essa infecção. Torção. Às vezes o cisto ele é pedunculado. Está lá o cistinho, vai crescendo, ele forma um pedículo e pode torcer, igual o cisto ovariano. Ruptura ou obstrução biliar. Ou seja, vai crescendo a ponto de obstruir a área biliar. A hemorragia foi associada a um aparecimento de septos em 2 a 57% dos pacientes. Foi um trabalho que mostrou que quando esse cisto se comunica ou de sangue para dentro dele mesmo, ele forma ali um conteúdo hemático dentro daquele cisto. Então, ele pode vir a ter características que geram dúvidas se é um cisto simples ou não. Mas se esse paciente tem segmento e as coisas aparecem, você consegue determinar o que veio primeiro. Histologia, esterontecido fibroso fino e denso, única camada de epitélio, como já havia dito, ausência de estroma mesenquimal ou atividade celular. A aspiração geralmente não é necessária, sempre é estéril e citologicamente negativo. Um estudo que foi feito. O diferencial, você tem que avaliar o diferencial das neoplasias císticas na área principalmente a mucinosa ou o carcinoma invasivo. O abscesso hepático, tumor maligno necrótico, um angioma e uma hematoma. Diferenciação é clínica radiológica, porque você não vai fazer um exame invasivo nesse paciente para diferenciar. Você vai de imagem, quem tem que saber a diferença é o radiologista, que tem que falar para você. Isso aqui sugere ser um cisto simples, isso aqui sugere ser um cisto adenoma, ou um adenoma. Não tratamento, mas os sintomas, se você não vai fazer nada, você vai ficar olhando para ele, porque você vai ver se sangue. Se forem sintomáticos, você tem que avaliar os sintomas. Se aumenta o tamanho, deve gerar preocupação. Esse é um cisto que está ali, se cresceu, a gente vai intervir. Os confortos, geralmente maiores que 4 centímetros, é o cisto que causa desconforto abdominal. Aspiração percutânea e um teste diagnóstico. Então vai lá, você pode fazer a aspiração. Você tem que lembrar que a gente vai criar um meio de contato. Geralmente, lesões hepáticas císticas, a gente não biopsia, porque a gente não consegue definir. Se aquilo for maligno, por exemplo, e a gente faz uma punção, isso vale para o ovário também, a gente pode disseminar neoplasia na cavidade abdominal. E aí você mudou o prognóstico do paciente. Não, vou fazer uma biópsia aqui, vai resolver o problema, a gente vai achar. Se for um cisto maligno, você pode transformar uma doença que tinha um potencial de cura gigantesco numa doença incurável. Você disseminou doença no peritônio do paciente. Aspiração por agulha, recorrência, 100%. Isso aqui é importante. Então não adianta aspirar. Ele vai recorrer porque você não tirou a membrana dele. A injeção de algum agente esclerosante, a drenagem interna com o cisto de jejum. Isso aqui é uma coisa que é mais feita nos cistos pancreáticos, né? No pseudocisto, aquelas complicações de pancreatite. O paciente tem um pseudocisto, vai lá e faz uma anastomose do intestino com o cisto. Então você consegue resolver isso. Destelhamento videolaparoscópico, baixa recorrência ou complicações. Né? Então esse aqui é o tratamento ideal possível. Ressecção hepática. Se a localização do cisto, ou tem alguma suspeita de malignidade, ou tem história de cirurgia abdominal, ou a experiência também do local. Se está acostumado a fazer hepatectomias, algumas coisas desse sentido, você pode lançar mão de fazer uma ressecção regrada, mas não tem sentido, a depender se for aquele cisto intrahepático. Aí não, se for lá intrahepático, você não vai conseguir destelhar. Você vai ter que acessar o parênquima hepático para conseguir. Bom, pós-tratamento, extravasamento de umbigo, você pode fístula biliar, hematoma, drenagem pós-operatória prolongada, né? Às vezes fica ele produzindo, você destelha ele, você não consegue tirar toda a parte intrahepática, por exemplo, do aparelho do cisto. E as neoplasias císticas mucinosas não invasivas. Isso aqui é um diferencial, que é o cistoadenoma. O cistoadenoma está no parênquima hepático, estão nos ductos biliares extrahepáticos. Menos de 5% das lesões císticas hepáticas são cistoadenoma. Comum em adultos, principalmente em mulheres, tem 5% entre 50 e 40 e 50 anos. Geralmente evolui com a necessidade de ressecção cirúrgica. É geralmente uma lesão cística multilocular. Opa, aqui já muda o aspecto, não é um cisto simples mais. Vocês já estudaram o cisto de ovário, lá na gineca, alguma coisa? Não, né? Vocês vão ver que é basicamente as características de um cisto complexo. O cisto simples cabe lá também para o ovário.
Então ele é uma superfície externa lisa e uma parede fina ou revestimento interno liso. Sintomas, sensação, mesma coisa, estômago de massa, desconforto abdominal, anorexia, compressão do estômago e muitas vezes também um achado acidental. O exame histológico é necessário para diferenciar se é um cisto simples ou se é um cisto do adenoma. A lesão pode ser suspeita, estudo de imagem, o diagnóstico diferencial inclui o cisto adenocarcinoma. O cisto adenoma, aqui tem uma diferenciação do cisto simples. O cisto simples ele não progride com a maligna. Já o cisto adenoma ele pode progredir, o cisto adenocarcinoma. O cisto equinocóxico, que quem sabe o outro nome do cisto equinocóxico? Hidatidose, né, que é uma doença prevalente nos interiores, de um modo geral, no Amazonas é muito prevalente. A gente vai estudar também. O cisto simples, né? Então a diferenciação a gente tem que ver desse tipo. Ultrassom, lesão hipercólica com paredes expressadas irregulares e ecos internos ocasionais, devido a modularidades na parede. Ou seja, não é mais aquela coisa lisinha, entendeu? E você tem septos. Cisto simples com sangramento prévio pode ter isso, como eu disse. Se for um cisto que evoluiu, teve algum sangramento, uma infecção, algum grau de complicação, ele vai parecer com um cisto adenoma na imagem de tomografia. A tomografia aparece uma massa de baixa atenuação que pode ser ou multilocular, ou pode ter uma septação, paredes expressadas ou irregular. E aqui ó, a gente já percebe. Se você conseguir apagar a luz, a gente vai ficar melhor para ver. Apaga a luz, apaga a luz. Ó, então aqui ó, a tomografia ó, já não é mais um cisto simples, né? A gente tem septos. Então a gente contém no sangue um material achocolatado. Aqui o ultrassom mostra a mesma coisa. O telecolunório cuboide secretor de muco do tipo biliar. Né? Então é um revestimento diferente do cisto simples. O estômago fibroso celular, um desenho semelhante ao tecido ovariano. Outra coisa aqui importante. Ou seja, ele é um tecido que não era para estar ali. Logo, ele tem um potencial de malignidade por causa disso. Então, geralmente, como ele se forma não é muito bem estudado. Né? Não se chegou a uma conclusão. Mas provavelmente o desenvolvimento embrionário ficou algum resquício ali de tecido ovariano, né? Embrionário em si, e ele leva esse desenvolvimento. É o mais aceito hoje. Aqui? Aqui? Aqui é o estômago. Isso aqui é um contraste, esse contraste oral. O estômago está cheio de contraste. Ó, então aqui ó, a gente mostra também. Ó. Ele é mais lobulado, tem as traquezinhas. Tratamento, ressecção, a transformação maligna do revestimento, ou seja, que transforma o revestimento do cisto, né? Em até 15% dos pacientes. Se você tem uma lesão pequena, você pode lançar uma cirurgia nuclear, ou seja, vai lá e só tira o cisto. Com ressecção hepática, se mínima suspeita de uma cistoadenocarcinoma. E o que é o cistoadenocarcinoma? É uma neoplasia cisticomucinosa com carcinoma invasivo, ou seja, é aquele revestimento, porque ele é uma neoplasia, ele é um tecido que não é para estar ali, que tem um componente invasor, ou seja, você vai ver lá a parede, o patologista coloca na lâmina, vê lá que tem aquelas células similares ao ovário, só que lá nessa célula ele tem sinais de invasão do estômago por outros tecidos, ou seja, tem um componente de malignidade, que a gente já viu lá nas aulas anteriores, que é a capacidade de invadir os tecidos circunjacentes. Né? Ocasionalmente identificados no pré-operatório com aspiração, o exame do conteúdo cístico, que é uma coisa que a gente fala que não é para fazer. Você imagina só, você foi lá, biopsiou, você colocou uma agulha transparente hepática, tirou a secreção, veio o câncer. O que aconteceu? Você ligou, comunicou com o peritônio. A biópsia não é normalmente realizada por causa desse motivo. Eu falei para o CEA, isso aqui é importante, o CEA é elevado. Se alguém foi lá e funcionou esse cisto, peça o CEA do cisto. Porque se ele vier elevado, provavelmente ele se trata de um cisto adenoma. E se for muito elevado, o cisto adenocarcinoma. A ressecção cirúrgica é necessária para confirmar o diagnóstico. A gente não consegue ir lá, vou tirar só uma mão, você tem que entrar para o termo cirúrgico derrubar. Entendido até aqui?
E a hidratidose? Que a gente tem que saber também que é uma coisa que aparece em Rondônia. Não é incomum nas enfermarias da cirurgia geral, nos toibados principalmente. Isso aqui, a hidratidose, ele tem esse ciclo de vida, é o equinococcus, né? Geralmente, esse aqui é o mais comum, que é o ciclo que passa pelo cachorro e pela ovelha. Né? E o ser humano ingere os ovos e isso se desenvolve. É uma infecção crônica causada pela forma larvária do cestudo, né, do gênero Equinococcus. Pode atingir não só o homem, mas também os animais domésticos e silvestres. Isso aqui é o principal problema daqui, animais silvestres. O vozinho vai matar uma paca, né? E vai comer a paca, obviamente. E isso aqui é o que mais acontece. Então, na anamnese, o paciente tem uma lesão hepática, suspeito, sugerindo alguma coisa, você tem que fazer a história. Ele vem lá, até que o senhor mora, não sei o quê. O senhor come carne de caça? Aí ele fala, como? Você já tem meio caminho para fazer o diagnóstico. No Brasil, você tem diversos tipos de equinococcus. No Brasil, aqui o oligarcos e o progélio são os mais comuns. Né? Mas o granulado e os multiloculados também são os maiores de modo geral. O mais importante é o grânulo, né? Os autores da hidratidose no nosso país geralmente no monocular. Mas aqui na nossa região, por quê? Aqui não é geralmente carneiros orgânicos, é carne de caça e outros roedores. Então, o oligarcos e o progélio são os mais comuns, principalmente o oligarcos. E aqui a gente tem uma diferença que não é tão diferente do ponto de vista de imagem, por isso que a gente tem que sempre ter a histologia. Esse aqui é o bichinho, né? Na tomografia você percebe que você tem um cisto. Que característica desse cisto aqui? Parece assim, certo? Só que tem uma imagem aqui do lado, ó. Tem um brotinho aqui. Então esse brotinho também tem uma lesão central e um halo periférico. Esse aqui é um uniloculado, por exemplo. Tem lá, o que está aqui dentro, de fato, é bicho. Não é um só, obviamente, são vários. Aqui ele mostrando o que? A compressão extrínseca da via biliar por esse cisto. Não por esse, né? Por algum cisto da via biliar. Aqui ele mostra na cirurgia, quando a gente vai fazer, ele é encapsulado. E uma prática, se você não vai conseguir ressecar a lesão sem desencapsulá-la, você tem que tentar matar o bicho antes de tirar. Porque quando é disseminado no peritônio do paciente, no fígado, você vai tirar e abre esse cisto, você pode causar uma reação anafilática no paciente durante a cirurgia. E aí você abre isso contamina a cavidade e o paciente pode, de fato, ter uma reação anafilática. Sem dizer que você pode implantar em outros órgãos, né? Você vai estar disseminando na cavidade peritoneal. Aqui, ó, já é a forma multiloculada. Ele mostrando como é. São vários casulos com os bichinhos, né? Um tem um, outro tem quatro. Às vezes formam um bolinho com duas características. Esse aqui é a macroscopia do fígado com as lesões. Esse aqui é a tomografia, mostrando uma lesão multiloculada. É diferente daquela lesão do cistoadenoma, que não tem as traves, né? É uma lesão com vários cistozinhos dentro. Quando a gente vê uma tomografia com esse aqui, a chance de ser a hidratidose é bem grande. O lobo direito é afetado em 60% dos casos, 10 centímetros de diâmetro é o que vai ocorrer o sintoma. A gente percebeu que determina o sintoma é o tamanho das lesões hepáticas. Hepatomegalia com ou sem dor associada no quadrante superior direito, náuseas e vômitos, como a maioria das doenças. Doutor, alguém é classificação. Ouro. Não é que eu adoro, isso aí está descrito na literatura. Né? Essa é a classificação da Organização Mundial de Saúde para doenças, para hidratidose. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Geralmente por imagem você pode lançar mão de sorologia. O diagnóstico aqui no Brasil mais comum é a sorologia. O diagnóstico primário para acompanhamento e pós-tratamento. Você pode avaliar se o paciente tem a sorologia positiva. Se ele tratou, teoricamente é para ele negativar essa sorologia. Mas existem diversos outros métodos diagnósticos, o PCR, né, o ELISA, enfim, existem
diversos tipos de fazer o diagnóstico. E a detecção de anticorpos é o mais sensível, que é a detecção dos antígenos para o diagnóstico desse tipo. Você detectar o anticorpo é mais preciso do que o antígeno. Isso aqui é uma classificação ultrassonográfica. Ninguém vai fazer essa classificação, porque é uma coisa extremamente específica. O cisto, se ele é multiloculado, mas ele tem relação com, geralmente, com a gravidade do tipo de tratamento. Isso aqui está diretamente ligado com o tratamento que vai ser oferecido para o paciente. E aí a organização coloca justamente isso, com relação à classificação, ao tamanho, qual tratamento vai ser realizado. Se o paciente tem poucas lesões, você pode lançar mão só do tratamento clínico, e o tratamento é com o albendazol. Se o paciente tem muitas lesões que está causando sintomas, a gente vai ter que operar esse paciente, juntamente fazer o albendazol. O paciente chegou lá, tem uma suspeita, começa com o albendazol. Pronto. O paciente pode ficar, a depender do volume de doença, tomando albendazol 6 meses, ou 1 ano, se for muita doença. O tratamento é extremamente longo. Né? Basicamente isso. Tem sintoma relacionado à hidratidose, você vai operar. Às vezes está comprimida a VFA, você tem que operar, você vai cair critério. O paciente só vomita, tem assim, uma compressão ou uma outra doença muito grande, e só o albendazol não vai resolver. Então esse aqui é só um resuminho das coisas que podem ser a partir do diagnóstico, da imagem, sintomas progressivos, pode ser qualquer um, né? Pode ser o cistoadenoma, adenocarcinoma, testes de líquidos hepáticos normais, pode ser o cistoadenocarcinoma, metástase, carcinoma rápido, crescimento rápido e acompanhamento periódico. Se está crescendo, pode ser um cistoadenoma, um cistoadenocarcinoma, uma metástase. Calcificações de cistos finos, aqui a gente já viu o que acontece agora. Então, outra característica naquela tomografia que pode aparecer calcificações de vermelho naquela lesão da hidratidose. Parede expressada irregular, cistoadenoma, cistoadenocarcinoma. É só um resuminho para você pensar. Obviamente você vai afunilando o diagnóstico dependendo dos exames diagnósticos clínicos. Cistos hepáticos, olha só. Você olha o fígado desse aqui e você fala assim, morreu, está cheio de metástase. Né? Mas não, é só cisto. Isso aqui causa desconforto, óbvio, é o tamanho desse fígado. E aí você vê as coisas, geralmente. Isso aqui está relacionado a alguma doença genética, mas o fígado da doença hepática pode ser autossômica dominante. E os cistos biliares, que é outra forma de cisto. Incidência 1 a cada 100 a 150 mil habitantes, mais de 1.000 pacientes asiáticos e mulheres, afeta igual o número das crianças e adultos. Por quê? Geralmente o cisto biliar é um cisto que ele é congênito, muitas vezes descobre quando o paciente está adulto que ele começa a gerar algum desconforto ou sintomas, ou alguma síndrome ictérica, você vai ver são cistos. Dilatação cística pode ocorrer individualmente em algum canalículozinho lá ou dentro do fígado, ou na via biliar intrahepática ou na extrahepática. Os bebês com cistos biliares normalmente apresentam hiperbilirubemia, deficiência de crescimento ou massa abdominal palpável. A dor e icterícia massa abdominal para tratar ambulância, esses são os dos pacientes. Isso aqui é o que pode acontecer. Também tem uma classificação por cistos biliares. Geralmente se está no colérico, né? Tipo 1, se ele é hipocolérico dilatado, se ele tem uma bolsa no colérico tipo 2. Se é no colérico distal, tipo 3. Se é nas vias biliares, na bifurcação, hepático direito e esquerdo, tipo 4A. Se for aqui, ou seja, cada localização dele tem uma classificação. E isso aqui quem diz para você aquele autorressonância que é geralmente precisando a gente usa para fazer diagnóstico disso. A doença de Caroline não é incomum. Você, inclusive, pode de residência perguntar, doença de Caroline, por quê? É uma doença que pode levar a uma disfunção hepática. Você tem a doença de Caroline, que é a caracterizada pela ectasia ductal biliar,
sem outras anormalidades hepáticas aparentes. Mas o que é uma ectasia? Quem sabe dizer? Hã? Hã? A definição de ectasia. Mas dentro da ectasia tem uma característica que geralmente ele não dilata porque ele tem uma deficiência, sim porque ele tem uma constrição. Então dilata por causa dessa constrição, não por causa da dilatação em si. A síndrome de Carolia, a dilatação nuclear intrahepática está associada à fibrose, né, hepática congênita. São coisas diferentes. Um é a síndrome, o outro é a doença em si. Beleza? A doença é a dilatação do A doença é a ectasia. E a síndrome de Carolia é a dilatação associada à fibrose congênita. Tudo tranquilo até aqui? O conteúdo só vai aumentar. Jesus. Morre não, né, gente? A gente achou que pior era GO. Era o quê? GO. GO? GO é tranquilo. Você imagina só, o que GO estuda? Tá, o que GO estuda? Síndrome menstrual, esteroidogênico, tomas não alimentares de masculina, síndrome de mal pré-natal, anticoncepcional. Só a pele. 11 páginas de tabela de 1, 2, 3, 4. Olha, então agora as lesões sólidas, que é o que gera desconforto e que a gente tem que levar em consideração quando a gente está abordando o paciente com lesão sólida do fígado, que é outra coisa. Hemangioma hepático. Hemangioma aqui que a gente já falou. É uma má formação, geralmente congênita, uma proliferação vascular atípica em qualquer órgão. Pode ser no cérebro, pode ser no fígado, rim, pode ser em qualquer lugar. A pele. Lesão hepática benigna mais comum, origem mesenquimal, provável etiologia congênita, né? 0 a 4 a 20% da população geral, 30 a 50 anos, frequência em mulheres de 3 para 1, 90% únicos e menores que 13 centímetros. Maiores que 10 centímetros são considerados os hemangiomas gigantes. Morfologia, parece lesões císticas localizadas em ambos os lobos, geralmente no direito, obviamente. Macroscopia, os lobos são distintos, circunscritos e raramente possuem cápsula. Superfície, a coloração casca avermelhada. Quando você entra para fazer a videolaparoscopia, isso é bem nítido, porque tem um hemangioma. É um fígadozinho que parece que ele tomou uma pancada. Tem um abaulamentozinho mais escuro do que o restante do fígado. Consistência amolecida e área de trombose e cicatrização pode acontecer. Às vezes, uma batidinha e tal, sangue, vai, cicatrização. Microscopia, os canais vasculares separados por tecido conjuntivo fibroso, parcial ou totalmente preenchido por sangue. Aqui, ó, a imagem que eu falei para você, uma pancadinha e fez um hematoma, fez um choro. Aqui mostrando os vasos, recolhendo sangue no corte do mesmo. Geralmente é assintomático. É um achado acidental, como a maioria das doenças hepáticas. Cistos ou nódulos. Geralmente vai causar sintomas quando tiver mais que 5 centímetros. Dor no lado superior do abdômen, infarto facial da lesão ou compressão das estruturas adjacentes. Como qualquer lesão hepática. É sempre a mesma coisa. Né? Complicações são raras, geralmente com hemorragia espontânea no trauma abdominal, como eu disse, infarto, trombose. Existe essa síndrome. Essa parte inerte, crianças com angiomas no fígado e coagulopatias associadas, né? Assim que pode cursar com vários angiomas e trombose associadas. Margem homogênea, hiperecogênica e bem delineada. O tamanho da lesão geralmente não é 3 centímetros, o paciente não tem história de cirrose, malignidade, nada. Achado, situação, né? Mostrando.
E aqui você tem uma diferença na característica, né? Você consegue diferenciar muito bem, porque ele é repleto de sangue, então ele vai estar corado. Vai ter um realce muito mais importante do que as lesões císticas do modo geral. Ultrassom por contraste, que é importante, existe ultrassom por contraste. Você pode fazer e aí você consegue definir a diferença, né, da imagem em relação ao parênquima hepático e a lesão em si. Tomografia, lesão de potência, captação precoce do contraste na periferia e enchimento centrífugo progressivo, classificação na fase tardia. Então, é uma lesão gigantesca. Ó, aí ela corou a periferia e na fase tardia ela está toda corada, só o centro. Mesma coisa aqui na ressonância, né? Mostrando. Aí mostra um halo periférico, ele vai se enchendo de sangue. Se assintomático, expectante, 96% dos pacientes é assintomático. Segmento menor ou igual a 5 centímetros, tem uma imagem que você precisa ficar repetindo a imagem do paciente. Se você já chegou à conclusão que é um hemangioma, você não vai fazer nada. Se tem maior que 5 centímetros, você vai ter que repetir esse exame, geralmente uma ressonância magnética, para avaliar a progressão disso. Se tiver uma taxa de crescimento menor ou igual a 3 milímetros por ano, só observa. Se a taxa for maior, você tem que repetir essa vigilância e aí ponderar o tratamento. Se sintomático ou com essa progressão, você vai lançar mão da cirurgia, baseado na gravidade do sintoma e do tamanho da lesão. Professor, se for menor, sim, eu não preciso fazer a imagem adicional. Se o tamanho é maior que 10 centímetros, aí a gente tem os outros tratamentos. Sempre que a gente vai abordar a região, você pensa, é sangue. Você fica mexendo no meio do sangramento, ou pode ser descontrolado, dependendo do tipo de cirurgia. Você pode lançar mão nas grandes lesões das embolizações, ou seja, o cirurgião ou radiologista intervencionista entra lá, vai lá na origem do problema e solta faz alguma embolização, bola, escleroterapia, para reduzir o tamanho da lesão. E aí sim você poder abordar esse paciente no segundo momento. Hiperplasia nuclear focal. É a segunda mais comumente encontrada, 0,3% a 3%, entre 35 e 50 anos, e mulheres, 90% das vezes aí são mulheres das lesões. Vocês perceberam? Mulher que tem lesão hepática, seja cístico, seja lesão sólida. 8% das tumores hepáticas geralmente tem menos de 5 centímetros. São subcapsulares e podem ser pediculados. A proliferação geralmente é o que? A descrição dela, essa lesão, é uma proliferação de hepatócitos que tem uma reação de hiperplasia, regenerativa. Às vezes tem uma artériazinha ou alguma coisa que se formou lá no fígado, né, com relação à parte arterial, e aí isso gera essa hipertrofia, porque você tem um sofrimento sanguíneo anormal naquela região. Essa é a principal teoria. Você tem a proliferação de hepatócitos hiperplásicos em torno de uma cicatriz estrelada central, que seria esse vaso canônico. Microscopia tem fibrose, presença de tubos biliares, as células de Kupffer, aspecto regenerativo mais neoplásico, lesão lobulada, não encapsulada e não neoplásica. Cicatriz central, lesões maiores podem apresentar hemorragia e necrose também. Ou seja, tudo aquilo que o corpo cresce muito rápido, em grandes expansões, ele pode gerar algum grau de disfunção, de sangramento, né, naquele órgão. Aqui é lesão, né? Ó, tem uma área central e um crescimento normal ao redor. Aqui mostrando o valo central e a proliferação atípica ao redor. E aí você tem as variantes, né? Você tem a hiperplasia nuclear focal sem cicatriz central. Essa variante que cresce da cicatriz central não tem essa cicatriz central. E a maioria das lesões tem menos de 3 centímetros. Você tem ela associada à esteatose hepática, né? Variante reconhecida como típica, observada em pacientes com a esteatose hepática junto. A apresentação, provas bioquímicas, marcadores tumorais geralmente são normais, são assintomáticos 83% das vezes.
hepatomegalia, massa abdominal, diagnóstico ultrassom. Você tem uma imagem trecoica, o estudo todo ele pode mostrar lá a artériazinha no central, e tem um padrão de roda de raios nesse estudo. É igual ao estudo lá, o ultrassom vai mostrar isso aqui também. Tomografia hipoisodenso, nas imagens pré-contraste, lesão hiperdensa, homogênea, isodensa durante a fase venosa. Na imagem tardia, a cicatriz central frequentemente se torna hiperdensa à medida que o contraste de fundo pela cicatriz. Então é isso aqui, né? Uma lesão lobulada, sólida, com uma cicatriz central. A ressonância, também isodensa, observada nas imagens ponderadas em interior. É a mesma coisa. A lesão, uma cicatrização, uma cicatriz central. As lesões assintomáticas, mesma coisa, expectantes sem necessidade de exames adicionais. É que o uso do anticoncepcional não é que a prova, o anticoncepcional oral, que é o tema do próximo problema. Geralmente você vai ter que fazer imagem de 6 a 12 meses nesse paciente, porque apesar de a imagem ser muito característica, a gente pode ter um outro problema, que é o adenoma hepático, que aí é uma outra patologia com um conduto um pouco diferente. Se isso vem aumentando, você tem que ponderar suspender esse anticoncepcional, porque isso pode ser a causa desse aumento. E isso não pode não se tratar de uma hiperplasia nodular focal. Geralmente são assintomáticas, a mesma coisa, né? Ou seja, se houver sintomatologia ou dúvida diagnóstica, você pode lançar a mão da ressecção ou da imunização ou da ablação por radiofrequência. E o adenoma, né? O adenoma hepático é um problema também das mulheres, porque a incidência anual, 1 em 1 milhão das mulheres que nunca usaram anticoncepcional, só que isso aumenta para 5 quando, ou seja, um aumento substancial quando tem um uso anticoncepcional alto. Mulheres com idade reprodutiva entre 20 e 40 anos, a incidência aumentou com o uso disseminado dos contraceptivos na Europa e na América do Norte. Estudos indicam uma leve redução da incidência com a mudança dos contraceptivos, ou seja, antigamente as dosagens hormonais que vinham nos anticoncepcionais eram mais altas do que hoje. Então isso também gerou essa diminuição. A fisiopatologia não é bem definida, entende-se que é uma transformação dos hepatócitos e receptores de estrogênio. Ou seja, ele induz de fato, dos receptores, a formação do adenoma. E aqui, isso a gente fala, né, o uso hoje indiscriminado dos anabolizantes vai gerar uma consequência. A gente não sabe quando, obviamente, porque isso demora tempo para acontecer, mas a prevalência vai começar a aumentar por causa disso também. Porque hoje o uso indiscriminado é muito maior do que já foi antigamente. Então, o uso prolongado dos contraceptivos orais é o principal fator de risco. O risco é relacionado à dose e à duração do uso. O anabolizante, como já disse, é relacionado ao desenvolvimento dos adenomas hepáticos, agora a obesidade e a síndrome metabólica também, pelo mesmo motivo. O paciente tem uma síndrome metabólica que tem hormonal, estrogênio mais elevado. E as doenças genéticas, né? A doença do beta-thalassemia. Os pacientes geralmente são assintomáticos, os adenomas são descobertos inicialmente com o exame de imagem. Dor abdominal, sintomas mais comuns, casos sintomáticos, geralmente devido ao aumento do volume do tumor ou hemorragia intralesional. Também pode acontecer nos adenomas pelo crescimento. O delito que cresce muito rápido pode gerar sangramento. Massa palpável, hemorragia intraparenquimatosa, como eu já disse, é um tipo de complicação. Os pacientes podem ter trocado. Eu vi um caso, não de adenoma, mas de hiperplasia nodular focal, que aconteceu isso. O paciente chocou por causa do sangramento. Então teve que ser operado por causa disso. E o risco de malignização. Embora raro, alguns adenomas podem sofrer transformação maligna, e especialmente aqueles associados à mutação da beta-catequina. Os pacientes que têm, né, existe, não é só um tipo de adenoma, existem as subdivisões, principalmente com relação às mutações que eles podem apresentar, que tem o seu grau de potencial de malignização e a conduta frente a isso também. Então, as áreas de hemorragia e necrose, geralmente sem cápsula fibrosa. Aqui a gente percebe então que é uma massa sólida, né? Pode ter o permeio e permeio.
pode acontecer que ele pode sangrar. Então ele pode ter esse aspecto também, a gente fala de sólido cístico, mais sólido cístico. Ele pondera a parte sólida, né? Pode acontecer em 20 a 30% dos casos. Esses são geralmente em tumores maiores que 5 centímetros. E como é que é o tratamento? Observe e monitore. Menor que 5 centímetros, se o paciente não tem sintomas, você vai ficar fazendo exame de imagem no CDA. Fez um ultrassom, repete. Está aumentando isso, aí você tem que avaliar. Mas a principal conduta é suspensão contraceptiva oral. E isso aqui pode resolver o problema. Às vezes o paciente tem uma lesão grande, se você suspende, já diminui. Pronto, você já resolveu só com isso. Embolização arterial também é uma opção terapêutica. E o tratamento em caso de malignização. Pode ser necessário o tratamento oncológico se isso se virou uma medicação. Dúvidas? Menor que 5 centímetros, fica olhando para ele, suspende a concepção oral. Maior que 5 centímetros, está tendo sintomas, você pode ponderar, está usando contraceptivo oral suficiente, você leva mais um tempo. Está aumentando, apesar disso, aí você olha o tratamento. Você pode embolizar ou operar. Geralmente vai reduzir, né? Hoje tem R$100 de Bitcoin. Isso aqui é importante, por exemplo? É relacionado a uma coisa que é isso, né? As outras que eram importantes, tem que saber que elas existem. Elas são importantes para saber. Tratar, saber. Agora, eu já vi isso na vida. Beleza? Na aula que vem a gente vai terminar então CHC e coloniocarcinoma. Vai entrar na prova. Oi? Vai entrar na prova. Lógico. Se não entrar nessa, vai entrar na outra. Coloca na repositiva, professor, essa daí? Joga pra cima de casa. 50. Colocou Não, não fala não, não fala não. Foi. Era pouco. Obrigada. A gente não se quer mais tarde.